Você já tentou se explicar para alguém que nunca quis te entender? Já percebeu que, por mais que você se esforce para mostrar o coração, a intenção, a verdade, certas pessoas parecem ouvir só o que querem? Talvez você esteja gastando sua fé tentando convencer quem já decidiu te rejeitar. E aqui está uma verdade espiritual que precisa ser dita. Você não deve se justificar para quem não tem Deus no coração. C.S. Lewis dizia que muitas vezes os ataques mais sutis ao cristão não vêm de fora, mas disfarçados de conselhos, julgamentos e exigências de dentro. Pessoas que se apresentam como conselheiras, preocupadas, mas que na verdade estão ali para te afastar da sua identidade em Cristo. São demônios em forma de gentes. Não no sentido literal, mas sim na função espiritual que exercem: confundir, acusar, minar sua fé. E o pior, a maioria dos cristãos tenta responder, justificar, explicar, como se o outro estivesse realmente disposto a ouvir. Mas a verdade é que quem tem o coração endurecido, não ouve. E quem não tem o Espírito, não discerne as coisas do Espírito. Você não foi chamado para agradar todo mundo. Não foi chamado para explicar sua fé a quem zomba dela. Não foi chamado para debater com quem não quer aprender, mas apenas ferir. A Bíblia é clara: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 6, por extenso. Isso pode parecer duro, mas é amoroso. Deus está te protegendo de gastar energia com quem não está interessado em mudança. Jesus sabia disso. Ele falou com multidões, mas se calou diante de Herodes. Ele respondeu perguntas sinceras, mas ignorou acusações vazias. Quando os fariseus vinham com armadilhas, ele respondia com silêncio ou parábolas, porque não eram perguntas de quem queria conhecer a verdade, eram armadilhas de quem queria destruir. E o discípulo não é maior que o mestre. Se o próprio Jesus se calou diante de quem não tinha intenção de se render, por que você ainda insiste em provar o seu valor para quem já decidiu te odiar? Muitas vezes, o inimigo envia pessoas para roubar sua paz, não com gritos, mas com perguntas, com cobranças, com exigências disfarçadas de preocupação. Você tem certeza de que Deus te mandou fazer isso? Se você fosse realmente crente, não teria passado por isso. São palavras suaves, mas carregadas de veneno. Parecem conselho, mas são crítica. Parecem cuidado, mas são ciladas emocionais. E se você não vigiar, começa a tentar se explicar, se justificar, se defender. E enquanto tenta se justificar, sua alma se esgota. Porque essa guerra não é natural. É espiritual. O apóstolo Paulo nos alertou: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Isso significa que, quando você responde pessoas que estão sendo usadas espiritualmente para te atacar, você está lutando no campo errado. Está guerreando no natural, quando a batalha está no invisível. E sabe qual é a melhor arma nessa guerra? O silêncio diante dos homens, e o clamor diante de Deus. Você precisa aprender a discernir. Nem todo confronto merece resposta. Nem toda acusação precisa de defesa. Nem toda provocação exige explicação. Às vezes, o maior ato de guerra espiritual é calar a boca diante dos homens e abrir o coração diante do céu. E quando você faz isso, Deus luta por você. Foi isso que o Senhor disse a Moisés diante do Mar Vermelho: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Mas o orgulho humano não gosta disso. Ele grita dentro de nós: você precisa responder. Eles precisam saber a verdade. Você não pode deixar assim. E é aí que muitos caem na armadilha. Começam a gastar tempo com quem não ouve, com quem não quer, com quem só deseja ver você no chão. E essa batalha se torna exaustiva,
Não porque você está sendo derrotado, mas porque está lutando com as armas erradas. Deus não te chamou para se defender, Ele te chamou para confiar. E enquanto você se justifica para quem não tem Deus, há pessoas ao seu redor que realmente precisam da sua fé, da sua presença, do seu amor. Mas você está cansado demais, ferido demais, perdido demais tentando convencer quem já decidiu não acreditar em você. É tempo de parar. Parar de tentar ser aceito por todos. Parar de tentar provar que é espiritual o suficiente, que é maduro o suficiente, que é obediente o suficiente. Deus conhece o seu coração. E isso basta. Você não foi chamado para viver de justificativas. Foi chamado para viver em santidade. E a santidade, por si só, já é uma resposta. Quando você caminha com Deus, sua vida grita o que suas palavras não conseguem dizer. Quando sua paz permanece em meio às acusações, quando sua alegria continua firme mesmo cercada de oposição, quando sua fé não balança mesmo quando zombam de você, isso cala qualquer boca. Porque a luz não precisa explicar sua existência às trevas. Ela apenas brilha. E as trevas não suportam. Pare de tentar provar que você é de Deus. A Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é a aceitação dos homens que confirma sua identidade, é o Espírito Santo dentro de você. Enquanto você continuar tentando se justificar para quem não carrega o Espírito, sempre será julgado por critérios humanos. Vão julgar suas decisões espirituais como loucura, suas escolhas como fanatismo, sua fé como fraqueza. Mas o mundo não pode entender as coisas do reino. E você não precisa mais tentar explicar o que só se discerne pelo Espírito. C.S. Lewis disse certa vez: não perca tempo se explicando. Seus amigos não precisam, e seus inimigos não vão acreditar. Isso é sabedoria espiritual. Os verdadeiros amigos, os que foram enviados por Deus para sua caminhada, não exigem justificativas, eles oram por você. Eles não cobram provas, eles caminham ao seu lado. Eles não acusam, eles sustentam. E quanto aos outros, você não precisa provar nada a quem já decidiu não enxergar. Jesus viveu isso. Quando foi traído por Judas, não se justificou. Quando foi levado ao julgamento, calou-se. Quando foi zombado na cruz, permaneceu firme. Ele não precisava se defender, porque sabia que o Pai conhecia sua verdade. E essa convicção foi mais poderosa do que qualquer argumento. O silêncio de Jesus foi mais cortante do que 1000 palavras. E hoje ele nos ensina a fazer o mesmo. Você não precisa reagir. Você precisa confiar. Não precisa provar. Precisa permanecer. Há momentos em que a guerra espiritual se vence no silêncio. Não porque você está fugindo da batalha, mas porque já sabe que a vitória não vem pela sua força. Ela vem da confiança. Enquanto você luta para se explicar, Deus espera que você lhe entregue essa luta. E quando você silencia para o mundo e clama ao céu, Ele se levanta por você. Ele luta com anjos, com fogo, com justiça. Ele abre portas, cala acusações, e honra em público aqueles que foram humilhados em silêncio. Talvez você esteja cansado de tentar, cansado de ser mal interpretado, cansado de se doar, e ainda assim ser questionado. Mas ouça com atenção, isso é sinal de que você está no caminho certo. Porque quem anda em verdade incomoda quem vive na mentira. Quem caminha na luz provoca desconforto nos que amam a escuridão. Não é pessoal, é espiritual. E a melhor resposta que você pode dar não está na língua, mas na vida. Não está nos argumentos, mas na presença que você carrega. Se Deus está com você, quem tentará contra você? Se Ele conhece seu coração, que acusação poderá te afastar do amor dele? Não se esqueça, o acusador dos irmãos é o diabo. Quando alguém se levanta para te acusar com fúria, ódio ou cinismo, não se trata apenas de opinião humana. É uma guerra espiritual. E você não pode lutar guerras espirituais com armas carnais. Sua melhor arma é a fé.
Sua defesa é a justiça de Cristo. Sua força é o Espírito Santo. E agora, feche seus olhos e ore comigo. Pai, eu te entrego todas as palavras que me feriram. Eu entrego cada acusação, cada julgamento, cada injustiça. Eu reconheço que, muitas vezes, tentei me explicar, tentei me defender, tentei provar minha fé. Mas hoje eu escolho descansar em Ti. Eu não quero mais lutar com argumentos. Eu quero confiar na Tua voz. Espírito Santo, me fortalece. Me ajuda a discernir o que vem de Ti e o que vem do inimigo. Me dá sabedoria para saber quando calar, e coragem para seguir Te obedecendo mesmo em meio às críticas. Senhor, eu Te peço, sela minha identidade em Ti. Que nenhuma palavra do mundo apague o que o céu declarou sobre mim. Que nenhuma opinião humana abale o chamado que Tu colocaste em minhas mãos. Eu rejeito toda a culpa que não vem de Ti. Eu renuncio ao medo de não ser aceito. Eu recebo liberdade que há em Cristo Jesus. Eu sou Teu. Eu Te pertenço. E isso é tudo o que importa. E a você que ora agora, eu declaro, Deus vai te justificar. O silêncio que você fez por obediência será honrado com exaltação. As palavras que você segurou serão respondidas por milagres. Os olhos que te julgaram verão a mão de Deus sobre a sua vida. E aqueles que zombaram do seu caminho verão que foi Deus quem te sustentou o tempo todo. Você não precisa mais se explicar. O céu já falou por você. Agora, viva como quem tem a bênção do alto, e deixe o resto nas mãos dele. Essa guerra é espiritual. E você já venceu, quando decidiu não lutar da forma errada.